Eu tenho pra mim que ser romântica me deu expectativa demais. Oi, pra quem tá me assistindo, hoje eu vim numa vibe mais cupido, como é que vocês podem ver, como vocês podem ver, né? E eu queria falar um pouco sobre relacionamentos e expectativa de relacionamento e você já tá na casa dos 20 e sentir que isso nunca vai acontecer com você, né? É um tipo de conteúdo que eu começou a aparecer muito pra mim um tempo atrás, em TikTok e YouTube também, e me deixou um pouco pensativa, porque as pessoas falam da solidão da mulher casada, solidão da mulher que namora. Só que assim, a maioria delas, ao meu ver, escolhe parar de sair com as amigas pra ficar com o seu cônjuge, né, com o seu parceiro, e acaba largando as amigas. E aí depois fala, ai, a solidão da mulher casada, a solidão da mulher solteira. Só que assim, você que decidiu abandonar suas amigas, porque eu tenho certeza que seu namorado, seu marido, continua saindo com os amigos dele normalmente. Enquanto você, lerdona, tá aí perdendo suas amizades por besteira sua, querendo agradar demais homem. Assim, não é que você não tenha que agradar um pouco, né, dos seus respectivos relacionamentos, mas assim, você abrir espaço para suas amizades às vezes é bom, né? Eu passei por isso com uma amiga, ela atualmente tá casada, e assim, a gente não se fala mais e ela quando fala comigo, é só pra me pedir favor, então ultimamente eu ando ignorando ela também. E assim, me deixou muito chateada isso no início, agora eu me acostumei, mas assim, não quero mais também a amizade dela, por causa que desde quando ela começou a namorar, ela já começou a me largar um pouco, sabe? Ela começou a já sumir um pouco e tal. Assim, eu entendo que você tem que, né, você vai dar atenção pro seu namorado e tal, só que assim. Você já não tinha muitos amigos. Aí você vai e larga, depois você não pode falar que tá se sentindo sozinha quando ele sai. Porque foi escolha sua, sabe? E né, o assunto do vídeo não é nem esse, sendo bem sincera. É mais sobre falar sobre expectativas reais, só que eu queria dar um puxão de orelha em alguém que talvez mereça esse puxão de orelha, porque eu vejo muito disso, de ai, a solidão da mulher casada e não sei o quê. Gente, vocês estão solitárias às vezes porque vocês querem, na maioria das vezes, na verdade, né? Então, vamos ter um pouquinho de consciência, mas agora voltando para o assunto real do vídeo, de você ter muita expectativa. Bom, eu sou uma pessoa que lê muito, assiste muito filme, muita série, então eu vejo romance de uma forma muito bonitinha, muito amanteigada, uma forma mais amaciada, mais legalzinha, assim. Só que essas coisas de filme, de série, de livro, acontece assim, raramente, né? É uma em um milhão de pessoas que consegue conhecer alguém de uma forma bonitinha desse jeito e fofinha. Eu acabo criando uma certa expectativa de. Gente, as fanfics que você faz à noite, antes de dormir, quando você tá afim de alguém, até quando você não tá afim de alguém, mas você faz alguma fanfiquinha à noite, assim, antes de dormir. Tipo, eu tenho. Eu já fiz um milhão de cenários diferentes na minha mente de conhecer alguém. E assim, você fica naquela ânsiazinha por causa que nada tá acontecendo, e ao mesmo tempo você fica, nossa, mas nunca vai acontecer, porque atualmente todo mundo conhece alguém pelo celular. E isso é muito triste. Isso me irrita muito por causa que eu queria conhecer da forma mais natural possível. Por causa que eu sou assim, eu gosto dessa bobajada de você vai num café, aí vê alguém e a pessoa se aproxima, tipo, é, a história da Emma e do. Caramba, como é que é o nome do personagem dele? Enfim, o filme da Zendaya com o Robert Pattinson que saiu esse ano. The Drama. The Drama. Né? É, o jeito que eles se conheceram foi um jeito super fofo. Tudo bem que o filme, né? Enfim, mas o jeito que eles se conheceram foi um jeito super fofo.
E aí, vários livros e séries e filmes que eu já li e já assisti são sempre maneiras bonitinhas, né? Aquele que eles se conhecem no trem, que é tão bonitinho. Eu amo o primeiro filme, Before Sunrise. Coisa mais linda aquele filme, gente, pelo amor de Deus. Eu amo, sou a pessoa que é apaixonada por comédias românticas, e as comédias românticas tiraram toda a credibilidade da vida por causa que ou colocaram muita expectativa por causa que acontece as coisas tão lindamente e naturalmente, aí você pensa, não vai acontecer isso comigo. Não vai acontecer comigo. O que é muito triste, sabe? O que é bem triste. Por causa que é tão sem graça você. Tudo bem que eu sou uma pessoa que não sai muito de casa e quando eu saio é com as minhas amigas ou com os meus pais pra ir, sei lá, ir em café, sair pra comer, cinema e tal. E assim, né? Não que alguém nesse tipo de cenário chegará em você, mas é mais propício alguém chegar em você se você for numa festa. Só que assim, a pessoa que tá na festa, ela não tá afim de um relacionamento. Até onde eu sei. Né? Caras que estão em festas, eles não estão afim de relacionamento. Então, meio complicado. Aí você fica naquela expectativa e parece que todo mundo ao seu redor começa a namorar ao mesmo tempo e começa a ter um relacionamento e você fica. Tá. Aí você fica naquela coisa do outro vídeo que eu falei, você começa a se sentir atrasado. Só que não tem idade pra você começar um relacionamento, sabe? Eu acho que na adolescência é muito cedo, só que você não ter essa, esse contato na adolescência, não ter tido esse. Caramba. Você não ter tido essa experiência durante a adolescência já te deixa um pouco estranho, porque você pensa, nossa, mas no mundo real todo mundo tem relacionamento e alguma coisa, e comigo nunca nem na adolescência aconteceu, sabe? É complicado, você cresce meio doidinho das ideias. Eu, pelo menos, durante a minha adolescência toda, o meu ensino médio foi durante a pandemia, então, obviamente, não tinha contato com ninguém. Chegou no terceiro ano do ensino médio, que aí já tava tudo liberado, né? 2022. O, é, no... As pessoas, tipo, da minha sala, acho que ninguém namorava, ou se alguém namorava, eu não lembro. Mas, enfim, né? As pessoas não tinham isso, então, pra mim, era completamente normal. No ano seguinte, eu fui pra faculdade, eu achei bizarro. Que eu fiquei assim, gente, todo mundo namora ou já namorou. E eu comecei a achar estranhíssimo. Eu fiquei, gente, eu sou uma pamonha nesse mundo. Sou uma pamonha. Fiz nada, não. Gente, complicado. E aí você começa a ficar, tipo, a se comparar com uma coisa que nem é pra você se comparar, tipo, é relacionamento, sabe? Não vem de alguma forma pra todo mundo, né? Aí dá um certo desespero que você fica, nossa, mas todo mundo já conseguiu namorar e eu não. E é complicado. Aí você fica criando expectativa, porque na faculdade são 4 anos. Aí você vê as pessoas ficando, pessoas da mesma sala ficando ou começando a namorar, o que é um pouco. Eu não vou dizer que é problemático, mas acaba sendo um pouco problemático, porque assim, as pessoas começam a ficar e depois namorar da mesma sala. Aí termina, fica um clima tão merda. É muito engraçado, por causa que eu já presenciei isso, né? Eu não vivenciei, mas eu presenciei. E fica um clima meio merda depois, é engraçado. Mas experiências são experiências, né? Acontece com todo mundo alguma merda algum dia na vida. E assim, você começa a se sentir atrasado num negócio que é meio irrelevante na vida, sabe? Você tá na faculdade pra estudar, você tá num lugar pra trabalhar, e aí você vê todo mundo namorando e casando e não sei o quê, você começa a ficar meio doido com isso, pensando demais, só que não tem nada a ver, sabe? Mas assim, é, acontece que, né, as coisas colocam expectativas na gente. Então, todo lugar você pensa que é um lugar propício. Não propício, mas todo lugar você pensa que talvez você vai achar alguém de alguma maneira. Por exemplo, o Heartstopper. Eles se conheceram na escola, Before Sunrise. Se conheceram no trem.
The Drama, se conheceram num café. Café era livraria? Num café. Tem inúmeros romances que eles se conheceram, sei lá, no avião, se conheceram numa porrada de lugares diferentes, e aí você fica, não, aqui talvez possa ser. E você ficou esperando demais alguma coisa que talvez não vai acontecer do jeito que você pensa. E aí toda vez que você pensa que vai acontecer de algum jeito, pode acontecer de outro jeito completamente diferente, que é mais bizarro ainda. Que talvez gere uma história muito mais engraçada. Mas talvez não, sabe? Tem uma TikToker, a Marcela, se eu conseguir achar o vídeo dela, eu deixo aqui. Ela também fala disso, de ter expectativa, só que de você começar a aceitar que nunca vai chegar pra você. Eu não acredito muito nisso, assim, a Marcela, ela é sempre muito coerente em tudo que ela fala, eu gosto muito dela. Às vezes ela some pra caramba, mas eu gosto muito dela, dos conteúdos dela, principalmente quando ela fala sobre isso, de relacionamento e tal, por causa que eu me identifico bastante com ela. E, assim, é, nisso, eu acho que a única coisa que eu discordo dela mais, porque assim, não é porque não aconteceu com você ainda que talvez nunca vai acontecer, sabe? Talvez realmente pode ser o caso, só que tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Você tá, sei lá, você mora numa cidade com 3.000 habitantes. Se você sair de lá, você vai abrir tantos horizontes na sua vida que você vai começar a, tipo, tá, talvez aqui eu ache alguém. E assim, eu moro em São Paulo, aqui tem 12 milhões de pessoas só na cidade de São Paulo. No estado é mais de 20 milhões, até onde eu sei. No Brasil tem mais de 200 milhões e no mundo inteiro tem 8 bilhões. Então, assim, se tiver alguém pra mim, tá em algum lugar. E alguma hora eu vou achar. Ou ele vai me achar, mas enfim. Né? Eu não acredito que as pessoas venham pra não experimentar todos os tipos de amor que existe, sabe? Por causa que, assim, eu amo muito meus amigos, eu sou extremamente apegada a eles. Então, esse caso da primeira amiga que eu comentei, né, que casou e sumiu, né, me afetou muito. Eu fiquei por bastante tempo bem triste, chateada, assim, comigo por eu achar que eu tinha feito alguma coisa e com ela também por eu ter percebido, tipo, mano, você me largou porque você quis, sabe? Eu sempre tive aqui, você vai e me larga. E aí, assim, eu sou uma pessoa extremamente apegada aos meus amigos, então me deixou muito triste. E você ter amigos é uma forma de amor muito bonita, né? Eu li recentemente A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E assim, é, e li também Tudo Sobre Amor no ano passado, da Bell Hooks. E são dois livros que eu gostei muito, porque discorrem sobre o amor, assim, paternal, amor maternal, o amor de amigos, que é uma das formas mais puras e bonitas de amor que você tem, porque é uma pessoa que você conhece porque ou tem os mesmos gostos que você, ou uma pessoa que cresce com você e vocês não têm nada a ver um com o outro, mas vocês se gostam tanto que isso continua. E você, sabe, é uma forma tão bonita de você amar que, assim, não vou falar que supera todas as coisas, mas que deixa muito mais natural e muito mais legal você viver sabendo que tem esse tipo de amor. Só que o amor romântico também é uma coisa necessária e não necessariamente é uma coisa que nunca vai acontecer com você. Porque senão você não teria amor de amigos também, sabe? Por causa que é uma forma também que você conhece alguém e vocês começam a se amar. Só que não é romanticamente. Mas acredito eu que não é uma coisa que você vai ficar sem ninguém pelo resto da vida. E meu Deus, eu vou morrer sozinho. E eu nunca vou casar. E eu vou ter que ter filho sozinho. Eu nunca vou ter filho, sabe? Não, é uma coisa que vai vir naturalmente com o tempo, né? A gente cria expectativas, a gente fica pensando, fica fanficando à noite, fica achando que fulano de tal que você conheceu talvez seja o amor de sua vida, e talvez seja mesmo, ou talvez não. Mas do mesmo jeito, sabe? A gente tem que.
tranquilamente vivendo com isso, sabe? Até realmente acontecer. A gente pode falar que os filmes e os livros enganaram a gente? Não, aquilo, os filmes e os livros são apenas pensamentos de outras pessoas também, talvez expectativas de outras pessoas, ou as histórias delas, contadas de uma forma pra gente, sei lá, talvez se inspirar, né? Por que não mulheres, nós mulheres, não irmos a campo também? Tudo bem que a pista está salgadíssima, mas mulheres, tem a música de Teen Beach Movie, I Know What Girls Like, I Know What Boys Like, enfim, aquela música que todo mundo canta e que a Maya Mitchell, acho que é a Maya Mitchell, enfim, ela canta a parte assim, é, porque a gente não ir lá e falar com ele, sabe? E assim, se você tá afim de um cara e ele não necessariamente chegou em você, vai lá e aposta suas fichas. Você foi, apostou, deu errado, volta pra casa e amanhã, outro dia, vai ter, com certeza vai ter muito homem ainda pra você chegar. E homens digam a mesma coisa. Mulher não quis, tá te dando ghosting, tá, sumiu, não apareceu mais, não, falou que não quer. Vamos tentar não fazer um feminicídio, né? Por causa que ultimamente tá bem complicado, o número tá aumentando. Vamos tentar diminuir esse número aí e vamos só partir pra outra, falar, ai, tá bom, ela não me quis? Perdeu, vou ir pra outra. Vamos a gente mesmo tomar as rédeas das coisas e isso daqui é um conselho até pra mim mesma, por causa que eu sou meio bitolada. Mas vamos a gente tomar as rédeas das coisas e começar a ter um pouco mais de atitude, né? Eu vejo bastante gente falando que a pandemia talvez tenha atrapalhado esse desenvolvimento da geração Z nesse quesito, por causa que 14, 15, 16, 17 anos, que era a idade que a gente tinha, mais ou menos, né? Durante a pandemia, é a idade da gente estar saindo e conhecendo pessoas e talvez a idade dos caras, né? Eu vi um vídeo falando assim que a idade dos caras tá chegando nas meninas, né? Aprendendo a chegar e tomar fora e tal. E talvez por isso a geração Z seja tão ruim nesse quesito, porque não teve esse aprendizado durante a pandemia, né? Por causa que pandemia, obviamente. E ó, até faz sentido, pelo menos pra mim, eu vejo que faz bastante sentido. Mas já que a gente não teve, ou eles, né, sendo um pouco mais machista, ou eles não tiveram esse tipo de ensinamento, por que a gente não tenta isso agora, sabe? As pessoas estão tão focadas no celular. Vamos no parque, vamos andar, vamos sair. Aí eu olhei, achei bonito. Você viu que tem uma aliança no dedo? Você fala, não quero. Você viu que não tem aliança no dedo? Oi, tudo bom? Então, vamos conversar. Assim, eu morro de vergonha. Já cheguei alguma vez? Nunca na minha vida. Eu vou chegar? A gente repensa, né? A gente repensa. Então, não vamos deixar só as expectativas controlar a nossa vida. Não vamos deixar só as histórias dos outros, as histórias que a gente lê e que a gente vê, controlar o que que a gente quer e o que que a gente acha que vai acontecer com a gente. Porque talvez não vai acontecer desse jeito. Talvez só vai acontecer de você encontrar um amor sincero você indo atrás. E não alguém indo atrás de você. Porque muitas das vezes alguém é atrás de você é porque a pessoa só te achou bonita e não quer nada, sabe? Talvez pode acontecer e é completamente normal. Mas vamos correr atrás do nosso, né? Vamos trabalhar, ter um dinheirinho, que aí sim a gente consegue sair num date sem passar vergonha, entendeu? Né? Né? Se tem algum cara me assistindo e vocês gostam de cobrar a menina depois do date, vamos tomar vergonha na cara, só porque, ela não quis ir pra casa com. Vamos tomar vergonha na sua cara? Vamos ter um pouquinho de noção? Porque tá bem sem noção o povo hoje em dia, né? Mas é isso, gente. Eu acho que o vídeo ficou mais por isso, de falar que ter expectativa é bom, mas talvez não vai acontecer do jeito que você quer, porque não é Deus que quer desse jeito, não é o que o universo quer, não é o que a vida quer e não é o que vai ser com você. Porque talvez você seja uma pessoa tímida, então você só vai conseguir achar alguém se você for atrás, porque todo mundo olha e fala, nossa, é tímida. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma cara muito brava.
Então eu tenho certeza que a maioria das vezes que eu vou em algum lugar, se ninguém chega em mim é porque eu geralmente tô assim. Então, né, vamos tá sendo um pouquinho mais sociável, sendo um pouquinho menos de vergonha na cara e tentar fazer alguma coisa, por causa que o amor só vai chegar até nós se nós procurar. É isso. Tchau.